Olá, eu sou Juliana Dalpiva e hoje a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios do ICL de Brasília a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, que é carioca, mãe, jornalista, pesquisadora, doutoranda. Esse ano foi eleita pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes da geração dela, é cria da Maré também, e também está abrindo esse espaço para a gente fazer uma série de questões aqui sobre o Ministério, sobre o trabalho e também sobre o noticiário dos últimos tempos. Seja bem-vinda, ministra, um prazer ter a senhora aqui para a gente conversar sobre uma série de questões. E eu queria começar aproveitando que essa semana, infelizmente, a gente viu um retrocesso nos direitos reprodutivos das mulheres no Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça votou um PL antigo do Eduardo Cunha, que quer limitar as opções de aborto no Brasil, as legais já previstas, né? Então, até na questão, quando é um caso de estupro, também por 35 votos, a comissão aprovou, ainda vai adiante, mas eu queria saber qual que é a sua posição pessoal e como que a senhora vê também a possibilidade do governo atuar em relação a essa questão. Claro, primeiro, Ju, uma honra estar aqui com vocês, né? É sempre um prazer quando a gente consegue fazer diálogos tão importantes como é quando a gente se encontra. Bom, acho que essa PEC traz ali vários pontos de atenção, né? E eu seria leviana se eu dissesse que não me preocupa, por vários motivos. Principalmente porque do ano passado para cá, a gente teve acesso a dados muito marcantes e importantes para crianças e adolescentes negras. Sai esse estudo que diz que, infelizmente, pessoas que estão ali, né, nos números de estupros, de violência sexual, são crianças e adolescentes negras chegando a 60%. E quando tem um retrocesso como esse, de uma situação que já estava ali decidida, que já era lei desde 1940, a gente está falando de algo que começou ontem, né, o mês passado. 1940 é um prazo considerável naquelas 3 situações onde era permitido, né, e ontem teve, para além dessa aprovação, que eu considero particularmente, pessoalmente, um retrocesso, também teve ali uma cena que ficou muito marcada para mim, que foram várias mulheres que estavam ali no Congresso, lutando, né, proferindo ali palavras de resistência, de luta pelos corpos, das mulheres, lutando por um direito que é nosso, assim. Eu conversei um pouco com a Cida ontem mesmo, porque eu tive uma agenda com ela, logo depois a Cida também, a ministra Cida, se posicionou, falando, né, que vai acompanhar, que segue muito preocupada, que pretende atuar. Eu brinco com a ministra Cida, chamando ela de capitã nesses assuntos das mulheres, porque como nós somos muito transversais, e a gente trabalha muito em conjunto, graças a Deus também, são pautas que, óbvios, que toda e qualquer mulher que tem o entendimento de que os nossos corpos precisam ser cuidados, né? E que decisões como essas precisam passar cada vez mais por uma questão de saúde, vai estar ali ao lado, lutando com aquelas que mais precisam. Além disso, para fechar um pouco a minha fala, não só estive com a Cida, mas também estive ontem com a Manuela Dávila e diversas outras mulheres que estavam aqui em Brasília passando por isso, falando sobre esse assunto, mas também caminhando por vários outros, violência política, violência contra os nossos corpos. E uma das falas que mais me marcou foi de uma menina que estava na cadeira de rodas, que ela chega pra gente e fala: olha, a minha última violência, um rapaz disse que faria uma maldade comigo até eu voltar a andar. E eu tô aqui implorando para que a gente possa cada vez mais lutar em conjunto. Eu acho que essa fala, junto com o nosso compromisso pessoal, mas também por estarmos nessas cadeiras hoje de ministras, ele é imprescindível, assim. Porque as mulheres que mais morrem quando fazem abortos, né, ilegais, né, que estão ali procurando, são as mulheres negras, as mulheres pobres, as mulheres periferias. A gente não vê isso em dados de mulheres, normalmente que são mulheres brancas ou que têm condições de pagar e que é o que fazem. Esse é o retrato do nosso país, infelizmente. Então eu particularmente cresci ouvindo que o que tem que ser garantido é o que está em lei. E é para isso que a gente vai lutar. Acho que essa é a minha posição pessoal, mas também a minha posição enquanto ministra. Porque esse é um tema muito difícil sempre, né? A questão da discussão do aborto pela via da saúde pública, né? A gente pode esperar, então, uma atuação do governo em torno de derrubar de vez esse projeto e talvez até discutir realmente, porque esse é um problema nosso também, discutir, na verdade, que o Brasil se alinhe aos países mais democráticos. Né? A Argentina já tem uma legislação que prevê o aborto muito antes, em mais casos, o próprio Uruguai, a Colômbia. Então, assim, a gente está muito atrás, né, ministra? Estamos, mas também se a gente pega o retrato da pessoa que estava presidindo a comissão ontem,
Se você pega o retrato do nosso Congresso Nacional, assim, isso não é apenas uma pauta do governo. É óbvio que o governo tem que pautar. Eu não acho que a Anísia ou a Cida vão fugir desse debate. Pelo contrário, eu acho que são duas mulheres que estão desde o início falando da importância disso enquanto problema de saúde. Agora, eu também acho que tem que ter eu não diria nem um letrar, mas eu diria uma conscientização maior na sociedade que entenda de uma vez por todas qual é o X do problema, qual é o cerne do problema. Quando as mulheres estavam ontem na Câmara, né, e na comissão, que elas falaram, o estuprador não é pai, isso diz muito. Isso diz muito pelo retrato do país que a gente está. Mas eu acho que sim, tem que avançar, eu acho que sim, tem que debater, mas eu acho que sim também a gente tem que botar na mesa a discussão de que a gente não está falando apenas de uma parcela pequena da população, a gente está falando de muitas mulheres que infelizmente são violentadas. Então acho que ainda é uma questão que a gente tem que voltar um pouquinho para entender quem são essas mulheres, qual é o papel dessas mulheres, quem é que está sendo estuprada no país hoje, quem é que está sendo violentada no nosso país. Então acho que sim, acho que precisa se posicionar, eu acho que precisa lutar junto. Agora, né, quando passa pela comissão, ainda tem alguns passos adiante para isso. Então, nesse meio do caminho, a gente precisa estar junto com essas mulheres ali, lutando para que elas tenham seus direitos ouvidos e que permaneça minimamente o que tem hoje em lei. Falando sobre essa questão da violência contra a mulher, eu preciso trazer, primeiro, quero deixar minha solidariedade para a senhora com relação às notícias que a gente teve, né, que lidar desde setembro, em função da senhora ter sido vítima de importunação sexual pelo ex-ministro Silvio Almeida, que foi demitido, inclusive, do governo em função desse episódio. E eu queria começar perguntando sobre esse tema, se a senhora se sentiu exposta à sua imagem como mulher também, e se a senhora queria ter sido protegida de outra maneira, quando tudo isso veio à tona pela imprensa. Acho que a exposição ela vem quando a gente se sujeita, né, a vir a público de qualquer maneira, né? Eu acho que foi uma exposição que, ao meu ver, ao mesmo tempo que foi desnecessária pela maneira que foi feita, né? Não foi a maneira que a Aniele veio a público e falou. Então, eu vou sempre bater nessa tecla, assim. Eu acho que as pessoas, quando trazem coisas que envolvem outras pessoas, tem que ter muita responsabilidade. Não dá para fazer de qualquer forma, porque você impacta a vida de pessoas ali. Não só a minha vida enquanto pessoa, mas tem a minha família, né? Tem o meu trabalho, tem um monte de coisa que vem com aquilo. Mas eu também entendo, Ju, que é muito importante a gente se posicionar contra qualquer tipo de violência que tenha. Eu não estava, né, no momento, sendo a vítima ali, calada porque eu só não queria falar. Eu acho que toda e qualquer pessoa que é vítima de qualquer tipo de violência, ela tem que falar a hora que ela quiser. A hora que ela se sentir segura, a hora que ela estiver disposta a falar sobre aquilo ali. Não é algo simples você enfrentar qualquer que seja o tipo de violência, né? Por exemplo, eu já fui vítima de um relacionamento super abusivo que eu nunca falei até eu conseguir digerir aquilo que estava acontecendo e por que eu não conseguia falar. Então, acho que tem várias camadas aí que a gente não só tem que ter atenção, mas tem que ter responsabilidade por isso também. É óbvio que a gente se sente exposta. Não tem como você estar em todas as capas dos jornais, né, num prazo de 24 horas, 48 horas, e você ter amigos, familiares, pessoas que não sabiam te ligando para falar sobre aquilo ali. O acolhimento, ele não tinha que vir somente do governo. Ele veio do governo também, mas ele veio de quem eu mais precisava, por exemplo, do meu marido, das minhas melhores amigas, da minha mãe, do meu pai. Então, eu me sentia acolhida, mas eu me sentia muito exposta também. Eu seria aqui mentirosa se eu falasse que não. Fora que era isso, era minha filha de 8 anos me perguntando, acho que eu nunca falei sobre isso em nenhum outro lugar, mas a minha filha me perguntando, mãe, por que toda hora você tá ali na tela e aparece sempre você e um rapaz tal? Né? Porque minha filha me acompanhava em vários momentos de trabalho comigo, tal. Ela tem 8 anos, tem um entendimento. Então, esse tipo de exposição que é ruim. Mas eu não acho que era o pior tipo de exposição, sendo muito honesta aqui. Eu acho que a pior exposição era quando uma sociedade que é extremamente machista, misógina, racista, vem e coloca em dúvida qualquer que seja o tipo de violência que a mulher passe, ou coloque a culpa na mulher. Para mim, essa é a pior exposição que tem. Não é a exposição do meu rosto ali, porque a gente estava nisso já há muito tempo. Quando mataram a minha irmã, infelizmente, os nossos rostos ficaram conhecidos, né? De outra maneira, óbvio, mas ficaram. Você se sentiu retaliada desse episódio? Eu acho que também. Eu acho que, para além da retaliação, né, de todos os atacamentos e ódios que eu vivi, tipo, estar em aeroportos e as pessoas me xingarem, né, a gente se sente invadida, assim. A gente se sente como se, de fato,
você fez alguma coisa para que aquela pessoa te violentasse ou te importunasse, quando não é. E assim, não é só a Aniele que passa por isso, né? Eu recebi por baixo, eu posso te falar aqui, pelo menos umas 100, 200 mensagens de Instagram, de DM, de mulheres falando: passei por isso com fulano de tal, passei por isso com ciclano, passei por isso no trabalho, te entendo. As mulheres acolhiam muito mais do que os homens. Mas a gente não está preparada para esse tipo de conversa na sociedade. A sociedade não entende o que é uma mulher vivenciar momentos como esse e muitas vezes ter que se fortalecer em outros lugares com outras pessoas para poder colocar aquilo para fora. Então, uma exposição enorme, uma exposição que, ao meu ver, para mim, não trouxe nada de ganho, nada de benefício, pelo contrário, trouxe retaliação, trouxe muito ódio, trouxe muitas dúvidas, trouxe pessoas que me culpavam, mas trouxe também, para mim, assim, uma lição muito importante, porque eu que sempre lutei contra a violência contra as mulheres, eu que sempre lutei contra a violência política, eu que sempre lutei para defender minhas alunas que chegavam ali no ensino médio, no Fundamental 1, dizendo que tinham sido violentadas por várias maneiras, estava naquele lugar. E eu tive acolhimento de quem eu acho que eu precisava ter, assim. Essa é uma das discussões problemáticas sobre a questão de gênero, que é preparar as crianças para saberem identificar isso. Sim. Ô Ju, eu tenho um ritual com a minha filha, porque a minha filha é fruto do meu primeiro casamento. Então toda vez que a Maria, ela vai para casa do pai ou para casa da tia, da madrinha, eu tenho um ritual com ela que é, antes de eu entregar a Maria, seja no carro das pessoas ou na porta da minha casa, eu falo: Maria, senta aqui comigo. Onde que não podem encostar? Onde que não podem beijar? E se fizerem, o que você vai falar? Para quem que você vai recorrer? Todos os dias, impreterivelmente, quando a minha filha não tá comigo, eu faço isso com ela. Se ela vai voltar na van escolar, se ela vai para casa de algum amigo, onde que não pode? Então, era mais fácil falar com ela sobre isso. Ela falou: mãe, por que eu tô aqui? Aí eu falei: você sabe quando a mamãe fala com você, quando você vai sair de casa, vai para algum lugar que a mamãe não esteja, que eu falo que não podem encostar, não podem isso, não podem aquilo? Aí ela fala: sim. Eu falei: pois é. Aquele tio que você estava apontando ali, que apareceu o tempo inteiro comigo naquela televisão, fez uma coisa com a mamãe que não pode fazer. Então, eu fui explicando para ela bem didaticamente. Aí ela: tá bom, mãe. Você falou pro Fred, que é meu esposo, você falou pro Fred, pro vovô? Tipo, foi a primeira pergunta que ela fez. Aí eu falei. Eram as pessoas da minha família que sabiam que estavam me acolhendo. Então eu voltei pro exemplo que eu dou para ela diário, porque eu acho que quem é mãe de menino nesse país precisa fazer. Assim, até para ela ter um entendimento do que pode e do que não pode, mas também para ela saber da importância que é. Minha mãe sempre me protege disso, sempre fala comigo. E se aconteceu com ela, de fato, eu tenho que ter mais cuidado. Assim. Então era um pouco do que eu queria passar. Foi isso que eu falei para ela. Eu apurei na Polícia Federal, tem 3 depoimentos já, né? O seu mais 2, de pessoas que se apresentaram como vítimas, né, do Silvio. Qual que é a tua expectativa em relação à investigação, se você puder compartilhar? Assim? Ju, você sabe que, sendo muito honesta, eu não tenho expectativa nenhuma, porque eu abomino tudo que venha desse assunto e desse cidadão, assim. Eu tenho repúdio, eu tenho nojo, eu detesto mentira, eu detesto gente mau caráter. Então, assim, pra mim, eu não tenho expectativa. Eu falei que eu ia falar, ótimo, né? Eu me comprometi a falar nas instâncias devidas. Então eu fui lá, dei meu depoimento, porque eu jamais vou fugir de uma luta e de algo que eu acredito que eu tenho que defender. Mas eu não tenho, assim, para mim ele é muito pequeno, assim, eu entendo as pessoas, né, me perguntarem isso, eu entendo as pessoas pensarem, eu quererem falar sobre esse assunto, mas se hoje, talvez, esse cidadão pense em nunca mais, em não fazer, ou em não encostar nenhuma outra mulher, ou não violentar, ou não assediar, ou não importunar, já valeu. O que vai acontecer com ele na vida dele, a mim não interessa. Assim, eu tenho plena consciência e plena tranquilidade e muita paz dentro de mim do que eu passei, do que eu fiz, do que eu falei. Agora, eu acho que cabe à Polícia Federal, cabe às próximas instâncias que virão. Eu não tenho expectativa nem esperança se ele vai fazer X ou Y, porque eu realmente evito saber e ver, mas assim, eu tenho a sensação, e aqui agora até de mulher para mulher, mais do que de ministra para jornalista, enfim, mesmo por todo o carinho que eu tenho por você como pessoa e mulher também, sabe aquela coisa do eu fiz a minha parte. Se essa pessoa vai vir a fazer algo de novo com outras pessoas ou não, aí é problema dele. Eu te garanto que comigo ele não faz mais. Agora comigo, não, assim, eu fiz o meu papel enquanto ministra e mulher e pessoa. E tá encerrado, assim, o que virá, eu acho que é ele com a justiça, ele com a família dele, ele com a consciência dele. Eu tô muito tranquila, graças a Deus.
queria te perguntar como que está agora o Ministério, né? Desde o início do governo, não sei se em função dessas questões, Claro. Rodavam boatos, burburinhos, de que existia uma dificuldade de trabalho entre o Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Igualdade Racial, das mulheres e até dos povos indígenas. Como que está a tua relação com a ministra nova? Como que está essa coordenação de trabalhos? E se vocês conseguiram pensar também, porque isso te atingiu, mas a realidade do assédio, da importunação sexual dentro do ambiente de trabalho, ela é infelizmente muito comum no Brasil, né? O governo criou novos canais para receber esse tipo de denúncia quando atingir, né, as camadas mais baixas também ali dentro da estrutura hierárquica do governo. Claro. Desde o começo do Ministério, eu sempre fui muito, muito profissional, mesmo tendo um repúdio à pessoa que ocupava aquela cadeira do Ministério dos Direitos Humanos. Então, eu nunca coloquei o meu sentimento pessoal à frente da população negra, por exemplo, à frente do Ministério. Então, eu fazia tudo o que eu podia para entregar, para trabalhar em conjunto, né? Então, de fato, tiveram muitos momentos que não tinha uma indisposição, uma dificuldade do trabalho. Tinha eu repudiando aquela pessoa que estava ali, assim, era difícil para mim conviver com alguém que tinha feito o que tinha feito comigo. Então, tinha esse fato. Mas, em relação tanto à ministra Cida quanto à ministra Sônia, isso nunca ocorreu. Pelo contrário, nós trabalhamos no mesmo prédio. Muitas e muitas vezes, assim, até acho também que a gente nunca falou sobre isso, era uma ligando e subindo e descendo para outra para falar, amiga, isso aqui, você consegue me ajudar? Pô, liga para o ministro tal, não sei o quê. E sempre foi assim. Acho que nunca ouvi falar isso que você trouxe também, mas nunca também senti ou vivi isso com elas duas. Macaé acho que chega para somar, chega muito para somar. A gente teve já várias reuniões, tem vários programas em comum, vários. E a gente tem conseguido, graças a Deus, também não só entregar, pensar, tá junta mesmo trabalhando para isso. Eu acho que tem uma parceria. Para além de serem mulheres, porque a gente se reúne, né? Hoje mesmo, a gente está em novembro, mas a Cida hoje mandou uma mensagem assim, vamos ter que ter a reunião final das ministras mulheres no ano. Eu falei, ótimo, e assim, já está no grupo das ministras falando sobre isso também. Mas tem uma outra parte que eu acho importante da sua pergunta, Ju, que é o seguinte, nem o Ministério dos Direitos Humanos, nem o Ministério da Igualdade Racial, nem o Ministério das Mulheres, nem o Ministério dos Povos Indígenas é um trabalho braçal. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é como construir uma ponte ou, fechamos a estrada tal porque desabou. Não é isso. Acho que são ministérios de articulações políticas. Eu acho que são ministérios que precisam estar na rua, estar com o povo. Sim. Então, muitas vezes, as pessoas podem não ter esse entendimento do montante do trabalho que está sendo feito. E tudo bem, eu também entendo que tem comunicação, que tem acesso, tem um monte de coisa. Mas tem muita coisa sendo feita. E aí, trazendo para a sua última parte da pergunta, há pouco tempo atrás, agora, acho que 1 mês, 2 meses, não tenho certeza, que é quando é lançado, né, aquele canal especificamente sobre o combate ao assédio dentro do governo. Eu acho que não só o meu caso, mas os dados comprovam da importância do governo estar sempre pautando e trazendo isso. Por exemplo, tem uma pessoa que tem um papel fundamental nisso, que é a própria Janja. Eu acho que aonde a Janja vai, ela fala da pauta das mulheres, ela defende essa pauta, e acho que ela trouxe também ali um pouco desse quê de mudança do presidente Lula, de falar também um pouco mais, falar, olha, toda vez ele fala isso, a Janja falou comigo hoje sobre tal coisa que aconteceu, a Janja trouxe tal coisa também que falaram sobre a violência das mulheres. Eu acho que tem uma disposição muito grande do governo de acolher, de trazer. O que eu entendi, né, também é que esse governo, por ser um governo mais progressista, enfim, traz também a facilitação de canais para as pessoas poderem falar. Como diz assim, outro dia tinha uma reportagem dizendo o aumento de denúncias de assédio dentro do governo. As pessoas não falavam sobre isso na última gestão. Agora também eu acho que elas se sentem mais à vontade de trazer e de falar. No nosso ministério a gente acolheu várias pessoas. Eu sei que a Cida também já me chamou para falar de várias também outras denúncias que tiveram por lá. Eu não diria que tem canais que dão conta suficiente de toda a população. Acho que não, porque se tivesse, a gente não veria a cena como a gente viu agora na 25 de março, no último domingo, de uma mulher sendo assassinada, né, na frente de uma outra mulher com a criança no colo e a outra mulher tentando defender. Eu acho que tem muito a evoluir ainda, eu não tiro essa parte não, mas eu acho que tem um governo muito disposto a fazer e a acolher. Quero falar agora um pouquinho sobre a tua atuação no Ministério como um dos aspectos mais importantes, eu acho, também sobre a questão racial no Brasil, né, que é a violência e a violência policial. Como está a atuação, primeiro, sobre os casos de violência policial e como está o caso da Kathleen, que é
aquela jovem grávida que morreu há 3 anos e o caso dela simplesmente não anda, né? Os policiais, inclusive, estão na rua ainda, Sim. sem nenhum tipo de punição, inclusive sujeitos a, talvez, repetir, em meio a essas operações policiais que acontecem. O caso da Kathleen me dá muita tristeza, porque muitas vezes eu vi minha mãe e a mãe dela juntas, em atos, assim, e era de cortar o coração quando a gente ouvia a Jaque falar, porque a esperança que ela tinha, a expectativa daquele neto que estava para nascer, aquela criança ali. No dia do júri da Mari, Ju, muitas pessoas nos abraçaram após o júri num ato que teve lá na estátua da Marielle, né? E tinha pessoas da família da Kathleen, do João Pedro, da Ágata, da Maria Eduarda. E a frase que eu ouvi do pai do João Pedro foi assim: a gente nunca conseguiu justiça, muita gente que está aqui, mas hoje vocês conseguiram um pouquinho dessa justiça por nós. Eu acho que esse sentimento da família do João Pedro é o sentimento geral de muitas outras famílias ali do Rio de Janeiro, da Bahia, de São Paulo, enfim. Eu tenho dito e repetido que o Ministério precisa estar com as pessoas que mais precisam nesse país, que é 56% da população. Não à toa, quando a gente pensa o Juventude Negra Viva e pensa a Câmara nos uniformes, ou pensa a redução da letalidade, mas uma redução que vise esporte, cultura, lazer, pense uma transversalidade, acho que não à toa é tão importante trazer e falar sobre isso, assim. Eu não sei quando a gente vai parar, eu não sei se a justiça vai chegar para a família da Kathleen, eu não sei se a justiça vai chegar, por exemplo, para o João Pedro, porque a Ana Paula, que é a mãe do Jonathan, por exemplo, que luta há 13 anos, teve ali uma derrota muito grande no júri. E a Ana Paula tem lutado e tem falado sobre isso, está sempre aqui conosco. No lançamento do Juventude Negra Viva ela estava. Enfim, no nosso programa de apoio a familiares vítimas de violência, que a gente tem uma parceria com a UF lá no Rio de Janeiro para isso, a Ana Paula também estava ali fazendo parte. E tem muitas coisas que são feitas, mas a violência é muito grande. Mas nem por isso a gente vai se abster dessa luta. Pelo contrário, eu acho que ainda tem aí alguns anos pela frente, acho que tem aí alguns passos a serem dados, principalmente no Juventude Negra Viva, porque, para mim, o Juventude Negra Viva, ele é um grande guarda-chuva. Explica pra gente um pouquinho, porque acho que Muito não necessariamente todo mundo conhece o programa. Com muito prazer. O Juventude Negra Viva ele foi lançado esse ano, em março, na Ceilândia, com a presença do presidente Lula e vários outros ministros também. Ele tem ali um conjunto de 18 ministérios, que tem um aporte de mais de 600 milhões de reais. E o Juventude Negra Viva, ele não é uma coisa que vai ser feita agora, em 2024, 2025 acabou. Não. Ele é um programa robusto que tem o prazo até 2027 para ser implementado. É um programa que ele é cíclico, ele precisa ser muito bem cuidado. E aí eu já posso te adiantar que a gente está encerrando agora novembro, mas uma das coisas do Juventude Negra Viva que me dá muito orgulho é a saúde da população negra. Que a ministra Anísia pegou, bateu no peito e falou: vou fazer e vou ajudar, com viés ali, um foco da saúde mental da população negra, que foi um pedido enorme do movimento negro, com viés na redução da violência obstétrica, que também é um pedido das mulheres negras de muito tempo, com viés na anemia falciforme, que atinge mais de 80% da população negra. Então, assim, são situações e aportes que são feitos por diversos ministérios, direcionados à população negra e que visam, por exemplo, cultura, esporte e educação. O Camilo sabe que para uma criança tá fora ali do radar de, enfim, vir a passar por violência ou entrar por tráfico, qualquer coisa que seja, tem que estar na educação integral. Então, quando o Camilo cria isso, é visando também essa questão do Juventude Negra Viva. Quando o Camilo pensa no pé de meia, é visando ajudar essa mãe também que precisa. Né? Total. Entender muito mais que a violência. Claro, e tudo que a gente faz é transversal, assim, por isso que todas as reuniões ministeriais que tem eu falo, gente, não vamos banalizar a palavra transversal, porque é o que eu uso o tempo inteiro. Então eu peço ajuda. Quando as pessoas questionam um pouco do Ministério em relação à violência, a quilombo, à saúde, ao orçamento disso, eu falo, não é só o orçamento do Ministério da Igualdade Racial, é um orçamento conjunto. Então, o Juventude Negra Viva, ele pensa isso. Miriam Belchior, que é uma mulher que eu admiro demais, quando a Miriam vira e fala, esse programa é maravilhoso, a gente vai fazer com que ele se impulsione, eu me encho de orgulho, porque não é qualquer pessoa que está falando isso, assim, e foi uma coisa pensada a muitas mãos, com sociedade civil, com o governo inteiro. É algo que já existia, que era a Juventude Viva, e a gente vem e aprimora para a Juventude Negra Viva, assim como a Quilomba. Então, eu não sei, Ju, de verdade, sendo muito honesta aqui, porque o que eu tenho de mais valioso hoje é meu nome e meu CPF, e eu prezo muito por isso. Eu não sei o quanto que a Juventude vai impactar o nosso país e a nossa juventude.
Mas eu acho que esse é um grande legado. E eu espero que o Juventude Negra Viva vire, sim, uma política de Estado e não somente de governo. Porque se as pessoas olharem, independente da sua posição política, e olhar para aquilo ali e ver, nossa, educação, empregabilidade, cultura, esporte, violência, a redução, né, da violência no caso, eu acho que qualquer pessoa se encanta e vai fazer com que isso saia do papel cada vez mais. Dinheiro é importante, né? Você falou que tem que olhar para o todo eu mundo, acho não dá super. para deixar de olhar. Eu queria te perguntar também, já que a gente, inclusive, estamos fazendo essa entrevista ainda, né, no finzinho de novembro, que é o mês né, em que a gente fala mais, deveria falar mais o ano inteiro, mas é novembro que acaba sendo marcado, né, pelo Novembro Negro. Sobre o caso do Banco do Brasil, né? O Ministério Público Federal encontrou, com a ajuda de pesquisadores já desde o ano passado, essa ação, verificando o histórico do banco e de como participou em relação ao tráfico de escravizados, né? De pessoas que foram escravizadas, de uma questão que é histórica, e pensar também a questão da reparação. Claro. Então, aí tem uma queixa do Ministério Público Federal da atuação do Ministério da Igualdade Racial. Sobre a falta de um plano efetivo para pensar as medidas de reparação. E esse ano teve também Portugal reconhecendo, né, falando em medidas de reparação. Então, reparação é a nossa palavra esse ano, de algum jeito, tanto no caso com relação a Portugal, como agora. O que você tem para falar sobre a questão do caso do Banco do Brasil? Como é que está o Ministério em relação a isso? Claro, muitas coisas. Primeiro que reparação não é só de agora, né? Vai vir e vai ficar, assim. Eu acho que a reparação já é uma palavra do movimento negro de muito tempo e que a gente tem se empenhado. Por exemplo, a política de cotas no ensino superior é uma política de reparação. Mesmo muitas pessoas dizendo que não tem que haver, que não tem... Eu sou fruto da lei de cotas e eu sempre defendo e digo que a política de cotas é uma das maiores políticas de reparação histórica desse país. Acho que esse é um ponto. Segundo, eu acho que o Ministério Público não tem acompanhado muito o nosso trabalho. Até convidaria eles a conversar um pouco mais sobre isso, porque todo e qualquer tipo de ação que a gente faça em pró da população negra, eu acho que também é um dado de reparação, né? Acho que a criação do Ministério é uma reparação. Eu espero muito que o Ministério fique. A Aniele vai passar, os ministérios, né, todos também precisam ficar, que tem esse viés social e tudo mais. Em relação ao Banco do Brasil, Ju, a gente tem trabalhado muito com Tarciana, muito com a equipe do banco desde o começo, né? No próximo dia 12 de dezembro agora, se Deus quiser, tudo der certo, a gente lança o Pacto pela Igualdade Racial, que vem ali pelo Conselhão, que o Banco do Brasil tá, mas que também tem outros parceiros importantes. Um pedaço disso é o que a gente lançou agora no G20 Social com a Caixa Econômica. Para que um banco que atende ali mais de 80% da população negra consiga também fazer com que a população tenha acesso a crédito. Foi isso que a gente lançou com a Caixa e eu acho que também é um pouco disso que a gente tem feito com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, no passado, por exemplo, lança o cartão Raízes, que aí toda a taxa de juros dele vai também para empreendedoras negras, né? Lançamos, inclusive, em julho, que era no mês da mulher negra e tal, tudo mais. Eu não acho que a reparação do movimento negro, do povo negro do país, perdão, vai ser uma reparação que vai ser dada em 1 ano, 2, 4. Eu acho que isso tem que ser contínuo. Eu acho que tem muitos trabalhos sendo feitos, né? Desde o Banco do Brasil ajudar na Juventude Negra Viva, por exemplo. Assim, o evento Juventude Negra Viva, o aporte que tivemos para trazer os jovens, né? E o aporte que a gente teve também para pensar em empregabilidade nos jovens aprendizes do Banco do Brasil com recorte racial, isso também é um passo para a reparação. Eu não posso falar pelo Banco do Brasil de tudo que eles estão fazendo, eu realmente não sei. Mas o que eu posso afirmar hoje, dizer é que, assim, Tarciana sendo uma mulher negra, nordestina, primeira mulher a estar à frente do banco, tem trabalhado com a gente muito colado, assim, né? E não só colado, acho que mais do que isso, com ações efetivas. Eu estou ansiosa para ver o produto final do Pacto pela Igualdade Racial, que tem sociedade civil, tem todos os membros do governo do Conselhão, tem todas as pessoas de empresa também no Conselhão. Então isso vai ser apresentado no dia 12 de dezembro, acho que é essa data, posso confirmar depois também se eu estiver falando alguma coisa errada. Mas um pacto que traz ali também passos para a reparação. Óbvio, a gente está suscetível à crítica, as pessoas podem falar o que elas quiserem, mas eu acho que esse diálogo conjunto e constante tem que ocorrer. Um exemplo também de reparação é o próprio decreto dos 30%. A gente não pode cobrar de empresas que façam ações afirmativas sem dar o exemplo que a gente tem. Então, por isso um decreto, acho que por isso ações afirmativas são tão importantes. Por isso agora também, para encerrar, a defesa da lei de cotas do concurso público, que a gente tem uma vitória, agora ela volta para o Senado, e eu espero que essa lei permaneça, assim, porque não é só pensar o estudo, mas pensar a empregabilidade, pensar a permanência e o aprimoramento. Eu queria perguntar como é que você está vendo, você demora aí
na cassação do Chiquinho, né, Brazão? Você tem medo de impunidade? Como que tá essa questão? Ô Ju, você sabe que eu hoje, depois de ter esperado 7 anos pra gente ter qualquer avanço no caso da Mari, eu nem consigo mais dimensionar ou definir demora. Porque parece que o tempo, pra mim, depois que eu perdi a minha irmã, nunca foi mais o mesmo, assim. Sabe aquela sensação de solidão de uma parceira, de uma melhor amiga? Assim, o tempo que tiver que ser necessário dos mandantes, como a gente teve agora, né, no júri ali dos assassinos, tanto faz, porque o que eu queria mesmo era ela aqui. Eu só espero que a justiça seja cumprida, que seja feita. Eu não sei quando que, né, isso vai acontecer, se confirmar mesmo que, né, tem esse deputado, que tem esse delegado, que tem tudo isso. A gente está aí também na expectativa de quando que vai ser tudo isso. Eu acho que tem uma mínima justiça sendo feita, mas acho que nada paga para mim, Ju, o fato de eu sonhar todos os dias de onde a minha irmã poderia estar hoje, sabe? Porque a Mari, ela é muita essência, ela é valor, ela é luta, ela é força. Claro que eu tenho a expectativa dos mandantes, claro que essas perguntas também precisam ser respondidas, mas acho que para mim o tempo agora é o que menos importa. É mais o resultado final, que eu espero estar aqui, estar viva para ver tudo isso. Mas você teme impunidade? Você sabe que eu não duvido de nada, Ju. Eu não tenho, mas eu também não duvido de nada, porque o tanto de interferência, você acompanha esse caso maravilhosamente bem há muito tempo, o tanto de interferência que nós tivemos para chegar até aqui são tantas. Então, assim, acho que, eu não sei, né? Eu posso falar aqui que nada mais me surpreende, vai que chega lá na frente tem uma outra pessoa que vai me surpreender muito, eu não vou falar isso. Como me surpreendeu o Rivaldo, por exemplo, né? Que se comprovar isso, essa foi uma grande surpresa pra gente, pessoa que batia nas costas e falava, estamos aqui, vamos ajudar, vamos... Enfim, já falei sobre isso em vários lugares. Eu temo muita coisa no caso da Mari, assim, mas eu também não vou desistir de lutar e seguir pedindo justiça por ela. Para encerrar, eu queria te perguntar, você se filiou ao PT, temos pretensões políticas, tem pretensões políticas para 2026? Quer disputar algum cargo? Já está com isso em vista? Essa é a pergunta do século, né? As pessoas toda hora perguntam isso e falam, mas eu acho que é muito cedo ainda para falar sobre isso. A minha filiação ao PT era indiferente de alguma vontade de estar em algum cargo em 2026, 28, 30, enfim. Na verdade, aos 13 anos, né, eu já bandeirava com a minha irmã ali, enfim, pelo Lula, pelo PT. Era um momento que eu guardo na minha cabeça com muito carinho, no meu coração também. Mas ainda a gente ainda tem um pouco de gestão à frente no Ministério. Eu acho que é isso que eu quero, assim, focar neste momento, de entregar o Ministério, sabe, com consistência, deixar todo esse legado, assim, porque não é só pela Aniele. A Aniele, quando senta aqui, Ju, não fala por si só. A gente representa uma boa parte da população e a gente representa sonhos, mentes, corações de pessoas que gostariam muito de estar combatendo o racismo. Eu não sei o que vem pela frente, eu não me tiro da disputa, acho que isso é importante dizer também, mas eu não tenho hoje uma definição do que vai ser 26 ou para onde eu vou, mas o que eu tenho dito e repetido é que, se Deus quiser, com o presidente tentando e buscando a reeleição, eu vou me colocar à frente dessa reeleição com todas as minhas forças, porque o Lula mexe com o meu coração, mexe com o que eu acredito de sonho, mexe com o que eu acredito de projeto político de país, mas eu vou estar à disposição do partido também, e que se a vontade do partido coincidir com a minha vontade, aí lá na frente eu vou decidir e venho. Mas até lá é focar no Ministério e focar no meu doutorado, que eu tenho que defender no que vem, mas também nos meus sonhos pessoais que, enfim, se cruzam também com os profissionais. E se for resumir em uma palavra o legado que você quer deixar como ministra da Igualdade Racial, seria qual? Nossa, difícil. Uma palavra, Juliana, você não me dá Pode nem ser uma duas, frase, três. vai, 2, 3. Tô brincando. Eu acho que o meu maior legado... Eu ficaria muito feliz, e eu tenho certeza que eu vou ficar feliz se esse ministério continuar. Assim, para além de todos os projetos, das políticas lançadas, de quilombos titulados, para além de tudo isso, eu acho que é fortalecer esse ministério para ele nunca acabar. Eu acho que esse seria um bom legado, se eu pudesse escolher também. Era a continuidade do Ministério da Igualdade Racial, porque isso precisa continuar e atender aí mais da metade da população. Eu quero te agradecer demais o tempo, Imagina. a entrevista, em meu nome, em nome do ICL, e também deixar a casa aberta para todas as vezes que você quiser voltar aqui, anunciar projeto, Ai, perfeito. falar também sobre o caso da Mari, se você achar que
tem espaço e tudo mais que, enfim, você achar que tem para contribuir, a gente está super aberto para te receber. Obrigada, claro. tá? Obrigada a você, foi uma honra estar aqui. E obrigada para todo mundo que está acompanhando a gente. A gente deixa aqui o nosso agradecimento e até a próxima.